Podemos dizer que está por dias o regresso de Rafa ou não? Antes de mais, boa noite, diretor Bernardo, boa noite a Vítor Almeida Gonçalves e sobretudo quem está com o Record na hora, Record em todas as horas. Tudo que envolve Besiktas, tudo que envolve clubes turcos, André Candeias, e quem nos segue sabe perfeitamente que nisso tentamos descodificar estes processos. Eu só acredito que o processo fique encerrado no momento em que Rafa desembarcar em Lisboa, já não com o Rui Pedro Brás ao lado, mas seguramente com a Média Livre também presente, se as coisas correrem bem, e a partir daí eu acreditarei que o processo está na reta final. Até lá ainda poderá haver algum desgaste, só que este passo é fundamental, e este passo revelado hoje pelo Record é essencial para haver fumo branco. E porquê? Porque a partir deste momento o Benfica deixa de estar na sombra. Era um segredo polichinelo, era o segredo pior guardado do mercado internacional, que era o Benfica que estava por trás do Rafa, e que muitas das atitudes do Rafa só eram sustentáveis e sustentadas no facto de saber que contava com o interesse do Benfica. A estratégia do Benfica foi desmontada e revelada por nós diversas vezes, mesmo quando éramos desmentidos diariamente, quer na Média Livre, quer fora da Média Livre. Sempre explicamos quais eram os passos. A 31 de dezembro deixámos claros que havia uma proposta de 5 milhões de euros com bónus, até com duplos desmentidos. E depois, passado 15 dias, quando os resultados já não aparecem, então sim, se calhar o Benfica optou agora pela ação direta, por assumir que tem um entendimento com o Rafa e a partir daqui tentar ganhar alguma alavancagem negocial com o Besiktas. Termino só com isto, Andreia. Eu estava à espera que esta situação tivesse acontecido no momento em que o Benfica estava a resolver ao Besiktas o problema de Jurasek. Não consigo mesmo compreender como é que o Benfica não deu este passo nessa altura, obrigando a que o Besiktas, para resolver o problema que tinha com o lateral esquerdo checo, tivesse também que ser mais razoável nas exigências em relação ao Rafa. Agora vamos ver, a partir daqui, o Besiktas, que não conta com Rafa, vai ter que ter isso em conta em qualquer decisão que tomar e pensar também, ao contrário do que o Presidente diz, os 9 milhões de euros tem que lhe pagar até ao fim do contrato. Bernardo, agora com valores que à partida poderão ser os valores deste negócio, faz sentido, depois do que aconteceu do Benfica nas últimas semanas, saiu da Taça da Liga, saiu da Taça de Portugal, o foco total agora é chegar ao segundo lugar. Rafa, é o homem certo para que o Benfica esteja mais perto do segundo lugar ou não? Eu acho que não existe é o homem certo, é um homem. Eu acho que Rafa é um belíssimo jogador, já não vai para novo, mas é um belíssimo jogador. Eu acho que eu vejo aqui vantagens e desvantagens, concordando com tudo que o Vítor disse, principalmente nesta coisa de que o Benfica não ia negociar e não ia aparecer, quer dizer, vamos este dia e obviamente o Benfica tinha que negociar, tinha que aparecer, porque os turcos não se iam entregar às mãos de Rafa, quer dizer, ou tinham alguém com quem negociar, ou Rafa ia ficar ali definitivamente. Portanto, fugindo um bocadinho à tua pergunta, peço desculpa. Não. Sobre o Rafa, vamos lá ver. Depende muito aqui do valor que ainda não conhecemos, que é o salário de Rafa, não é? Que os seus empresários e os seus amigos tentarão espalhar que é muito baixo, porque é para parecer um bom negócio, e que a comunicação social séria tentará perceber realmente qual é. Aqui 5 milhões, no fundo, vamos lá ver, estes 5 milhões são o fundo perdido, não é? Mas, por outro lado, há muitos encontros de contas a fazer do Benfica, portanto, eu até acredito que não sejam 5 milhões que o Benfica vai pagar, mas são pelo menos 5 milhões que o Benfica vai deixar de receber. E nesse aspecto, é por isso que te digo que o salário do Rafa vai ajudar aqui a perceber o real valor desta contratação. Rafa é um bom jogador, nesta altura da carreira vale 5 a 7 milhões, não sei. Acho que a mim o que me faz um bocadinho de confusão é o Benfica querer voltar a resolver os problemas que tem enfrentado, se formos ver ao longo de algumas das últimas épocas, com um regresso ao passado. Faz-me um bocadinho de confusão. Uma estratégia recorrente, não é? Tem e pronto, e também podes dizer ok, mas quando aposta muito em
em jogadores que não têm nada a ver com o passado, também com o presente, também se dá mal, sei lá. Rios não está a fazer grande coisa, de facto, e não estou a meter-me com o Vítor. É apenas uma coisa mas que todos... os regressos também é não uma coisa que correram todos bem, não é? percebemos. O Sudakov também não está a fazer grande coisa. Agora, o que me parece é que no futebol estas coisas são muito de momentos e são os treinadores e as épocas que fazem com que os jogadores brilhem ou não. Eu quando digo isto, não digo que o Rios não é um bom jogador, que o Sudakov não é um bom jogador, ou venha o Rafa e que o Rafa, se o Benfica falhar, não seja um bom jogador. São todos bons jogadores. O Rafa também já falhou do Benfica, ganhou muito no Benfica, mas foi-se embora do Benfica porque estava farto do então atual estado de coisas. Portanto, só vendo, do ponto de vista de conhecer a Liga e de saber ao que é que vem, acho que faz sentido. Do ponto de vista financeiro e até de um regresso ao passado a um jogador que saiu farto do Benfica, tenho as minhas dúvidas, mas acho que o Rafa terá que as esclarecer. Vítor Almeida Gonçalves, já percebemos que o Benfica vai trazer Rafa, ou vai tentar trazer Rafa, porque Mourinho quer muito Rafa. Já percebemos que também essa vontade do técnico estará por trás desta iniciativa do Benfica. Que garantias tem José Mourinho de que Rafa é alguém que pode chegar e trazer qualidade ao Benfica, não pela qualidade de Rafa que sabemos que tem, mas porque estamos a falar desde 2 de novembro que Rafa não joga. A informação que temos, que nunca foi desmentida, é que nem sequer treina bem, portanto vai precisar de voltar a ter ritmo competitivo. Que garantias poderá ter José Mourinho de que é um penso rápido? Boa noite a todos, um cumprimento especial ao Vítor. Obrigado, Vítor. Eu acho que não tem assim tantas garantias, não é? A questão é essa. Nós, se olharmos para os números do Rafa na anterior passagem pelo Benfica, eu acho que a tentação de muitos adeptos aqui é fazer isso, e quando tu estavas a ler a peça e o eco que fazem, 94 golos, quase 70 assistências, não é? São números muito impactantes, mas depois há esse contrabalanço. É um jogador que tem 32 anos, que não joga desde 2 de novembro, que vem de uma situação instável do ponto de vista profissional, a treinar mal, claramente, isso também não é segredo nenhum. Não é só o que os turcos dizem, porque é factual, o jogador não se sentia bem, não estava a trabalhar bem, e nós sabemos, até pela experiência ou por aquilo que temos visto de Gyökeres, o impacto que pode ter uma má preparação num jogador. Os contextos são muito diferentes, mas há uma semelhança aqui, que é o facto de o jogador não ter treinado como devia nas últimas semanas. Mas esse é um problema para o imediato, André. Ou seja, eu acho que uma contratação como Rafa, apesar de ser um jogador que vem para ter rendimento imediato, é verdade, mas ele, confirmando-se este acordo, 2 épocas e meia, também não vem só para jogar 6 meses. Há de ser um jogador que vem a médio prazo, com uma perspectiva de médio prazo. E aí eu penso que há algumas garantias de que pode dar retorno, ou seja, até eventualmente poderá ter algumas dificuldades ao início para recuperar esse ritmo que não teve, até por questões de treino, mas acredito que a médio prazo é um jogador que dá garantias, e talvez aqui possa estar a incorrer no mesmo erro que dizia dos adeptos que olham para o que fica para trás. É verdade, ele já tem 32 anos, não sabemos bem que Rafa é que vem aí, mas se for um pouco daquilo que já mostrou no Benfica, é um jogador que dá garantias de rendimento elevado, e o Benfica precisa de reforços para o ataque. É verdade que houve aqui alguma deriva, mais uma vez, porque sabemos o que aconteceu com o André Luiz, os extremos que vinham e deixaram de vir, mas Rafa talvez dê mais garantias do que esse tipo de jogador, ou seja, é um jogador que conhece muito bem o clube, conhece bem a Liga, e portanto acredito que no médio prazo é um jogador que é uma boa aposta do Benfica e que poderá dar rendimento. Agora, é preciso confirmar, e é preciso que o Rafa confirme que vem com a cabeça limpa e que vem para oferecer algo novo ao Benfica. Temos que esperar. Vítor Pinto, já suspeitávamos que o Benfica estaria em contacto, ainda que indireto, com Rafa, para também Rafa se sentir confortável para tomar as atitudes que tomou. A minha questão é, o Benfica tem ou não de gerir agora estas negociações também com pinças, porque da mesma forma que nós sabemos disso, o Besiktas também sabe
e poderá, se as negociações não terminarem como o Besiktas quer, até eventualmente fazer uma queixa do Benfica, porque não poderia ter abordado o jogador, não é? É uma preocupação do Benfica neste momento? Não acredito que haja queixas por uma razão simples, porque os clubes têm um fluxo de relacionamento muito intenso. O Benfica até treinou ao lado quando foi jogar ao Fenerbahçe, uma balança comercial muito intensa entre o Benfica e o Besiktas, como não há paralelo no futebol português destes tempos em que os clubes portugueses vendiam muitos jogadores ao Chelsea. Quando estava lá o José Mourinho no Chelsea, sim, mas o Besiktas com tem essa a pagar, exceção, não tem a receber, não é? Exatamente, mas havendo esse fluxo comercial e esses contactos permanentes, eu não estou a ver o Besiktas a fazer queixas, seja de quem for, até o Besiktas tinha que comprovar que o Benfica efetivamente já tinha contactos. E sinceramente, tu sabes que a primeira vez que falei na questão dos 5 milhões foi no dia 31 de dezembro, e até foi aqui no Record na Hora, e levei com um duplo desmentido em cima. E aquilo que eu tenho a dizer sobre isso é só o seguinte, é que o Benfica estava a fazer jogo de sombras, porque supostamente jamais falaria com o Besiktas, só quando o Rafa estivesse livre e depois de repente de um dia para o outro, espera aí, mas já estão a conversar. Eles querem mandar embora o Jurasek e o Benfica e o Besiktas afinal já conversam. Mas estamos a brincar. Claro que desde o início o Besiktas sabe perfeitamente o que é que se passa no mercado e sabe que é o Benfica que está por trás do Rafa. Agora, há aqui um problema que todos têm que resolver. Ponto número 1. O Benfica paga 5 milhões pelo Rafa, mas a questão e o Bernardo colocou excelentemente a questão em termos de números, só que há uma realidade que é a realidade da liquidez e a realidade contabilística. Contabilisticamente, o Benfica vai dividir os 5 milhões que vai pagar pelo Rafa em 3 exercícios. Portanto, sabendo que é assim que as contas são feitas, dá 1,6 milhões ou coisa que vale. É peanuts para o dinheiro que o Benfica coloca no mercado. Aí, por outro lado, a questão aqui que se coloca é o Rafa vindo jogar para o Benfica, tendo um salário à volta de 6 milhões de euros Besiktas, o Bernardo tocou num ponto crucial, vai ter que ter um salário de certeza absoluta próximo do que o Benfica assume oficialmente ser o teto salarial. O que é o teto salarial? Ou seja, o que é o bolo todo que alguns jogadores recebem, eu não vou entrar por aí, não me apetece hoje. Por aquilo que é considerado o teto salarial. Portanto, o Benfica, provavelmente, em 2 anos e meio de contrato do Rafa, não ficaria surpreendido se investisse à volta, no mínimo, de 10 milhões de euros de custo para o Benfica. Porque o Rafa não vai ganhar menos de 2 milhões limpos por época. Portanto, há custos associados. Em relação ao custo com o Besiktas, divide contabilisticamente, mas depois há o custo do investimento no Rafa. Qual é a questão de fundo, André Candeias? O Rafa já ganhava mais que isso quando saiu do Benfica, portanto, também não seria surpreendente se já estou estivéssemos a falar de 3 milhões nota, líquidos, não é? Nota que eu estou a dizer os 2 milhões líquidos, para depois não virem as vozes do costume dizer que não, porque senão depois eu tenho que ir lembrar o Ferreira, o Castilho, os tais jogadores que só ganhavam 2 milhões limpos, mas depois tinham outros 2 milhões de prémio de fidelidade. Portanto, para não entrar por aí, que não vale a pena estar a arranjar chatices. Uma coisa é o que os jogadores recebem efetivamente, outra coisa é o que é declarado como salário. Mas seja como for, o Rafa vai ficar perto do teto salarial e implica investimento. Isto só é possível com o José Mourinho a ter uma confiança absoluta de que Rafa é o jogador certo, de que não havia uma solução melhor no mercado, Andreia, porque o Benfica tem conhecimento profundo de tudo o que se passa no mercado, tem que ter chegado à conclusão que não tinha nenhuma solução que desse garantias, e agora ao ponto com o que eu queria terminar. O José Mourinho, com a sua dissertação pré-Dragão sobre o Sudakov, a desvalorização que ele fez da carreira de Sudakov, inclusivamente na Liga Ucraniana, o cenário que ele traçou até às questões pessoais do Sudakov, embora o Record já estivesse revelado, mas o Record revelou numa perspectiva em que eram as questões pessoais que estavam a impedir o Sudakov de render. O José Mourinho foi muito mais longe, André Candeias. O José Mourinho somou a parte da guerra ao facto de, na sua perspectiva, a carreira do Sudakov no Shakhtar não tem valor absolutamente nenhum. Porque até os processos de treino eram fracos, a competitividade em que ele estava envolvido era fraca também. A Champions, a Liga dos Campeões e a seleção ucraniana ficaram de parte, mas até concordo com o José Mourinho, efetivamente a Liga Ucraniana não é propriamente um exemplo de competitividade nesta altura, que os clubes estão todos Mourinho acha que a contratação de Sudakov não foi uma boa jogada por parte da SAD do Benfica, é isso? Olha, fiquei com a noção perfeita, a prática já nos tinha demonstrado isso. Mas fiquei com a noção perfeita de que o José Mourinho não acredita em Sudakov para o corredor central. Leandro Barreiro, que acho que já esgotou o crédito como solução única
para jogar no corredor central, e esta aceleração do processo do Rafa demonstra claramente que a própria SAD do Benfica sentiu que era a altura de resolver esse problema e, repito, não tendo encontrado nenhuma solução melhor que o Rafa, decidiram avançar para o Rafa. Não é uma situação que não desperte polémica, mas é um processo que já se arrasta há tanto tempo que, sinceramente, é surpresa para aproximadamente 0 pessoas. Portanto, em breve, creio eu, haverá fumo branco em relação ao Rafa, vai, se calhar, obrigar a um bocadinho mais de desgaste. Mas agora as cartas estão na mesa, agora já não há joguinho de sombras, já não há aquelas manobras de dizer que quer, mas não quer. Agora é o Benfica que tem que bater de frente com o Besiktas. Lamentavelmente, o Benfica não resolveu isto quando devia ter resolvido, quando o Besiktas não sabia o que é que havia de fazer ao Jurasek. Bernardo, mas há aqui uma mudança em relação àquilo que era a estratégia que o Benfica anunciava, que era a de esperar pela resolução do diferendo Rafa Besiktas, porque o Benfica não estava disposto a investir. O que é que mudou? O que é que mudou de 0 euros para 7 milhões no limite? É os 0 títulos. Mudou foi os 0 títulos. Eu acho que isso é muito simples. Então, o Benfica que uma semana foi eliminado de 2 competições uma que não ganhou, outra que não vai ganhar. E ficou a 10 pontos no campeonato, Bernardo. Está a 10 pontos no campeonato. O segundo lugar é visto como o mínimo possível. Se não derem nada a José Mourinho, terão um inimigo nas conferências de imprensa e isso não é nada bom. Sobre conferências de imprensa, deixa-me só dizer que é um bocadinho triste que o clube português, que tem a maior implantação popular no país, reduza o seu treinador a uma conversa em família no Mas achas que é o clube canalzinho ou é do o clube. treinador que toma essa Não me decisão? interessa. Não me interessa. Não me interessa porque há uma coisa que se chama Benfica, é uma coisa muito séria. É um clube enorme e que eu acho, muito sinceramente, que não pode reduzir, seja de vontade do treinador, do presidente. Acho que o Benfica é mais do que isto, portanto, lamentar isso. Mas basicamente, se o Benfica não der mais armas a José Mourinho e José Mourinho não cumprir o objetivo que lhe é pedido, não só fica com ele sim com armas de arremesso, e todos sabemos como José Mourinho... Mas o Benfica pode pagar, vamos assumir os 10 milhões em salários, que se calhar até é uma verba simpática, mas 10 milhões em salários, mais 7 de uma transferência, 17 milhões para que Mourinho não se queixe publicamente? Não é isso. Não está a dar para não se queixar publicamente, está a dar para dar finalmente um reforço digno desse nome ao treinador. Quer dizer, o Benfica até agora contratou um projeto de jogador que pode vir a ser um bom jogador. Eu acho que isso não está em causa, mas um jogador cujo fardo até ao momento era a camisola de Estrela da Amadora, não é? E há uma certa diferença entre ir buscar um lateral que joga a 3 no Estrela da Amadora e que tem que ser integrado numa equipa que joga a 2, não é? E um jogador que estava na Turquia a gozar a reforma, parece, porque não joga há uma data de tempo e teve dores nas costas e não sei o quê, essas coisas todas. Mas pelo menos conhece bem os cantos à casa e sabe o que é o Benfica, sabe o que é a Liga Portuguesa. O Rafa pode chegar e, desde que esteja minimamente bem fisicamente, pode entrar, pode chegar na terça e jogar na quarta. Quer dizer, não há grande drama. Quer dizer, há o entendimento com a equipa, mas em entendimento de clube, de tudo que costumamos chamar adaptação, não é necessário. E isso é uma coisa que vale dinheiro. Agora, eu acho... Quer dizer, eu não me parece... Estás-me a dizer, se tu perguntaste-me o que é que mudou. Factual, o Benfica foi eliminado de 2 taças. O Benfica, né, é difícil que venha a ganhar a Champions, parece-me difícil neste momento. E o campeonato, não sendo tão difícil como a Champions, também me parece muito difícil. Portanto, eu acho que o Benfica... ou o Porto tropeça já em Guimarães ou acontece alguma coisa fora do vulgar e nós não temos visto o Porto a tropeçar muito pelo contrário. Ou o Benfica e o Sporting têm um campeonatozinho a 2
E é preciso dizer que o Sporting, pronto, está mais perto que o Benfica, não é? Quer dizer, e uma coisa é ultrapassar um, outra coisa é ultrapassar dois, quer dizer, portanto... Agora, eu também não estou a dizer que o Benfica não pode ser campeão, não é isso, mas é muito difícil. Historicamente nunca aconteceu, não é? É muito difícil, historicamente nunca aconteceu, mas mesmo para atingir o objetivo que neste momento lhe é mais proposto, não é? Que é o segundo lugar, precisa de outras Muito armas. bem.